Pessoal, conforme combinado, a gente vai resolver agora com um exercício de envoltória, tá? Bom, a gente vai ter que calcular a envoltória, a linha de influência, e a partir da linha de influência a gente faz a envoltória para cortante e para momento dessa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, ela é constituída, no caso, uma estrutura isostática, né? Segundo gênero, primeiro gênero, G igual a zero. Do vão todos iguais, né? Em relação aos pontos que eles te dá. E você tem dois apoios, ok? E nessa estrutura a gente vai ter os carregamentos móveis, o carregamento móvel e a carga permanente que vai ser aplicado. Quem são? Carga móvel vai ser constituído por um trem tipo com um eixo de 20 e de 10, tá? É didático, tá? É só para a gente entender o procedimento de linha de influência. E uma carga permanente que vai ter aplicado, independente da situação, ela sempre está aplicada. É importante lembrar que a carga móvel é o que a gente vai ter que posicionar a pior posição possível, tá? E sempre lembrar o eixo maior na maior altura, e lembrar que o carregamento acidental vai estar somente na parte, se a gente estiver calculando momento máximo positivo ou cortante máximo positivo ou negativo, então isso aqui vai estar referente ao carregamento que a gente está calculando. Por exemplo, se a gente quer momento máximo positivo, vai colocar só nas partes positivas. Se quer cortante positivo, só nas partes positivas. E assim, vice-versa. Se você quer calcular o negativa, a carga acidental distribuída vai estar somente na carga, na parte negativa. Tá? Então, esse aqui, nossa estrutura. Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular para cortante. Vamos fazer a envoltória de cortante. O que é envoltória? É a gente calcular o máximo e o mínimo para todas as LI referente a cada letra, tá? Então a gente vai fazer para a letra A, para o ponto A, se um carregamento estiver caminhando aqui em cima, quais são os momentos máximos e mínimos quando tiver em relação a A? E assim continua. Em relação a B, quando o carregamento estiver aplicado em cima, qual vai ser o máximo e o mínimo? Para C, qual vai ser o máximo e mínimo? Quando a gente tiver o máximo e o mínimo, a gente consegue plotar esses pontos e criar a nossa envoltória. Então a gente sabe que aqui no nosso ponto, por exemplo, no nosso ponto ABC, vai dar o máximo vai ser de 117 e o mínimo de 47,5. Tá? Então a gente plotou esses dois pontos. E assim a gente plota todos os pontos e liga, e depois a gente vai verificar melhor sobre isso. Tá? Então vamos lá, primeiro passo. Primeiro passo, a gente vai calcular, em relação à carga permanente, a gente vai calcular o cortante momento. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente já descobre qual que é a influência da permanente. Na aula passada, o que a gente fez? Na aula passada eu fiz uma LI, depois somei as áreas e multipliquei pelo carregamento permanente. Vai dar a mesma coisa, ok? Aqui é melhor porque a gente já descobre exatamente todos os valores. Se vocês fizerem um teste depois, para todas as LI que a gente construir, se você multiplicar pela carga permanente, vai dar exatamente o valor que deu quando a gente fez o diagrama normalzinho da estrutura isostática para o carregamento permanente. Tá? Depois eu vou mostrar mais isso aqui. Ok? Primeiro passo, então, calcular os diagramas ESI na estrutura para cortante e para momento. Isso aqui não é o foco da nossa aula, por isso que a gente não vai resolver. Tá? Você vem pela esquerda, pela direita e vem resolvendo cortante e momento. Isso aqui todo mundo já sabe fazer, é bem simples. Tá? Então vamos lá para... Agora vamos calcular a influência do carregamento móvel. Então vamos lá. Primeiro passo, ponto A. Quem que vai ser o ponto A? A linha de influência para o ponto A, para cortante. Nesse caso, a gente nem tem calculado aqui, por quê? Para o ponto A, se a gente for fazer um corte dessa forma, esquerda, assim, um corte, como a gente viu na última aula, esquerda para baixo, direita para cima, né? Aqui vai ser negativo, nessa parte, e a parte de cima vai ser positivo, né? Deixa eu fazer aqui vai ser positivo. Então, vamos tentar dar o corte aqui, ó. Lembra que na cortante tem que ser sempre paralelo. Tenta dar o corte para a esquerda. A gente consegue? Consegue. Quem? Exatamente o ponto A. Então, vou vir aqui, ó. Vou colocar um pontinho maior.
Vou colocar uma bolinha aqui com preenchido, cor sólida. Então, ponto A vai ser aqui. Ponto B pode ir para cima? Não pode. Por que não pode? Porque ela está travada. Se você tentar elevar, vou botar outra cor. Se você tentar elevar à direita, né? O que vai acontecer? Ó, ela teria que fazer esse movimento, né? O problema é que o apoio F, tá bem aqui, ó. O apoio F não vai permitir fazer esse movimento. Então, a gente não vai ter gráfico. O único gráfico que a gente vai ter vai ser um ponto, certo? Valor de quanto? De 1. De menos 1, na verdade, né? Tá? Então, a linha de influência para o ponto A vai ser um ponto valendo menos 1. Porque a gente tem que manter o paralelismo, né? Ó, paralelo, paralelo. Ok? A gente não consegue subir depois do ponto A, né? Por causa do travamento entre esses dois apoios, o apoio B e o apoio F. Então, como que vai ser para o apoio A? A gente vai colocar o quê? O eixo, vamos colocar o nosso carregamento móvel. O carregamento móvel, o que a gente vai ter? Um diagrama, um eixo de 20 e de 10. Então, a gente vai ter que posicionar o de 10 exatamente nessa posição. A gente vai vir bem aqui, vamos colocar aqui, e a gente vai ter que posicionar o nosso apoio de 20. O outro vai estar bem aqui, ó, o apoio de 10, certo? Quando você for multiplicar, ó, 20, isso aqui vale 20, 20, né? E esse aqui, 10. Se você multiplicar 20 pela altura de 1, certo? Então, a gente tem uma alturinha aqui de 1, vou fazer aqui. 20 vezes 1 vai dar quanto? Menos 20. E o outro eixo? 20, 10 vezes 0, 0. E o carregamento acidental distribuído? Não tem área. Se não forma área, a gente não tem influência, ok? Então, qual que é o valor da cortante para o ponto A? Então, a gente vai ter um valor mínimo de menos 20 e máximo a gente não tem gráfico de momento positivo. Então, é 0. Por isso que aqui, ó, quando a gente for preencher nossa tabela, aqui, permanente vai dar 0, né? A gente não tem nenhuma área formada. O mínimo vai ser menos 20, porque você multiplicou 20 pelo ponto 1, né? E o máximo 0, a gente não tem positivo, ok? Então, isso aqui a gente vai ter que construir, ó, para a gente construir nossa envoltória. A gente vai colocar todas as seções e permanente, carga móvel e envoltória. Então, para o primeiro ponto, então olha aqui, ó, se você observar, 0. 0 da positiva e menos 20 da negativa, ok? Uma particularidade quando a gente está no ponto inicial. Se você observar aqui o nosso caso também, a cortante dá 0. Então, a influência da permanente na cortante no trecho é 0. Ok? Beleza. Então, vamos para o ponto B. Ponto B, agora sim, a gente já consegue construir uma LI. Bom, ponto B está no apoio. Para cortante, a gente tem que fazer sempre a esquerda e a direita, tá? Isso é padrão. Então, gente, então, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui. Então, no nosso caso, a esquerda de B, você pode levantar para baixo e para cima? Pode, né? A esquerda você pode, mas a direita você não pode. Então, o ponto é mais ou menos igual a esse caso aqui, ó. A esquerda você pode e a direita não. Ok? Então, se a gente for fazer aqui, ó, para baixo e para cima, então o que vai acontecer? A gente vai conseguir dar um salto aqui de 1, né? E acaba aqui no apoio, ok? Então, a gente tem uma areazinha no retângulo, ok? Porque é a esquerda de B. Então, a esquerda de B tem tudo. Beleza. Por que a direita não vai? Da mesma forma, se você tentar levantar a esquerda, bem aqui, ó. Opa. Se você tentar levantar a esquerda, ok? Os dois apoios vão travar, né? Você ia tentar fazer esse movimento e o apoio F ia travar. Então, não pode. Você só vai ter um retângulozinho à esquerda de B. Beleza. Aqui ele só colocou para cima, não faz diferença, tá, gente? É tudo igual. Então, aqui, ó. Menos 1. Ok? Beleza. Como que a gente calcula agora o momento, um cortante máximo e mínimo? Primeiro, vamos calcular o mínimo, que é o negativo. O que a gente vai fazer? Vai posicionar o trem tipo aqui em cima, certo? Então, 20 vai aplicado por 10, 10 aplicado, 20 vai aplicar por 1, 10 vai aplicar por 1 também, e a gente vai ter o carregamento acidental somente nessa parte.
Então fica 20 vezes 1, mais 10 vezes 1, mais qual que é a área? A área disso aqui é 1 vezes 3, vezes o carregamento acidental. Então, 1 vezes 3 vezes 10, que vai dar menos 60. Qual que vai ser a positiva? Zero, porque a gente não tem nenhum gráfico positivo desenhado aqui nessa estrutura, certo? Por quê? Porque esses apoios B e F não permitiram. Então, ó, só para a gente fazer uma correçãozinha aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, ele está à esquerda de B, ok? Exatamente à esquerda, não está em cima de B. Por que a gente tem que fazer isso? Por causa que a cortante sempre tem um salto, né? A esquerda e a direita, quando a gente tem carregamento concentrado, a cortante sempre tem um salto. Então é padrão, sempre a esquerda, sempre quando tiver apoio, você tem que fazer a esquerda e a direita. Ok, então esse foi o valor do cortante negativo e cortante positivo. Beleza, vamos para o próximo ponto. Vamos fazer agora a direita de B. Agora sim, a direita de B a gente vai conseguir fazer. Então vejam só, vamos tentar dar um salto, a direita para cima e a esquerda para baixo, né? Quando a gente tentar fazer esse movimento aqui, ó, vamos tentar fazer a direita, ó. Deixa eu botar aqui, ó, direita, esquerda. Então, dando o corte, vai ficar como? Aqui. Opa, para cima, né? Então, à direita a gente consegue fazer esse corte para cima, tá? E aí, por que a gente consegue? Por causa que esse apoio agora vai permitir, ó. Você só tem um apoio e esse apoio permite, ok? Então você vai ter essa linha de influência. Vou até puxar até o finalzinho aqui, ó. Permite. Beleza. E como que vai ser a esquerda? Se a direita permite fazer esse giro, esse corte, tem esse giro aqui por causa de F, como que tem que ficar a linha de influência aqui, ó? Tem que ser paralelo. Esse apoio que permite o giro. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Ok? Então, que é a mesma coisa disso aqui, ó. Tá vendo? Ele só mudou, ele só trocou a diferença. Só trocou o sinal, né? A posição e troca o sinal. Então, no nosso caso aqui, positivo, positivo para cima, certo? A gente vai ter uma partezinha negativa aqui só, ok? Tanto faz, tá, gente? Para cima ou para baixo. O que você tem que manter é o sinal. O sinal tem que ser exatamente igual. Então, vejam só. Se a gente tem essa formação desse desenho, a gente tem que primeiro calcular o negativo. Como que a gente faz? A gente tem que posicionar na parte negativa, pior parte possível. Então, o nosso trem tipo vai ter que estar aqui, ó, posicionado nessa região. Então, a gente vai ter aqui, ó, o nosso trem tipo aplicado aqui, de 20 aqui, na maior altura, né? E aqui, que vai ser na altura de 3 metros. Deixa eu só arrumar aqui. Aqui vai ser na maior altura e aqui na menor altura. 20 e 10, e a gente tem um carregamento distribuído aqui no meio também, somente na parte negativa. Por quê? Porque a gente está simulando a pior situação possível para a carga negativa, ok? Se a gente calcular isso aqui, ó, vai dar exatamente esse cálculo, bem aqui. Então, negativo, ó, 20 vezes a altura de 25, depois a gente tem 10 carregamento que multiplica pela essa área aqui, desse triângulozinho, ok? E a força de 10 que está multiplicado por zero, que ela não está nem no cálculo. Deu menos 875. Ok? E a positiva vai ser o quê? A gente vai ter que posicionar o trem tipo aqui, ó, na pior situação possível positiva. Ó. O nosso positivo começa daqui até aqui, certo? Se a gente for no nosso desenho aqui, ó, então a nossa positiva tá tudo aqui, ó, positivo. Então, o carregamento acidental vai estar todo aplicado em todo o positivo e o trem tipo vai ter que estar aqui, ó, na pior situação possível da maior altura. O eixo maior daqui e o eixo menor numa posição qualquer de uma altura. Então, como que a gente vai calcular essa altura? Semelhança de triângulo, igual o vídeo passado, né? Então, essa altura equivale um valor de 1, né? Que foi o nosso corte, para esse valor aqui dessa distância, 3, 6, 9, 12. Assim como essa alturinha que a gente não sabe está para 3, 6, 9. A gente vai encontrar. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó 0,75. Então, fica eixo maior vezes 1, mais eixo menor vezes 0,75, a gente contou pela regra de 3, mais 10, que é o nosso carregamento acidental, vezes as áreas. Aqui tem a área do triângulo maior, a área do triângulo menor.
Isso vai dar um valor positivo de 91,25, ok? Então vai anotando, ó, procedimento padrão. Para todas as LI a gente calcula o máximo, o mínimo primeiro, depois o máximo, ok? Vamos para o próximo. Próximo é para a gente fazer um corte em D. Então vamos lá, vamos fazer um corte em D aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Corte em D. Vamos fazer um corte. Então vem aqui em D e faz o corte. Pega a direita, permite a rotação? Permite. Então você já vem aqui e já faz o giro. A direita, permite a rotação? Permite. Manter o paralelismo, então acaba aqui. Então, qual que vai ser a distribuição para cada? Vai ser exatamente 0,5. Ó. Essa distância aqui de B até D é igual e de F até D é igual, né? Então, a gente sabe que esse corte aqui total é 1. Como que a gente prova isso? Então, basta a gente fazer uma projeção aqui, ó. Vou até botar uma outra corzinha, diminuir, finura e colocar uma outra cor aqui, um amarelo. Se a gente vir aqui e fizer a projeção, ó, isso aqui é exatamente igual a isso. Então, ó, a gente pode fazer semelhante de triângulo. Aqui, essa altura que vale 1 está para 12, assim como essa altura está para 6. Se você fizer a semelhante de triângulo, a gente vai ver que essa altura aqui vale 0,5. Então, aqui vale 0,5 e aqui também vale 0,5. Ok? Então, deixa eu voltar aqui, sabendo que é 0,5 os dois. Vamos fazer o cálculo. Vamos botar na pior posição positiva e pior posição negativa. E, pelo que eu percebi aqui, olha aqui, vamos botar aqui, tem que dar o mesmo valor. Por quê? Porque a LI que foi gerado, ó, são exatamente iguais. A parte, ó, parte negativa, parte positiva igual, parte negativa, parte positiva igual. Então, se você posicionar, ó, pior posicionamento da parte negativa, essa aqui de cima, ó. Então, você vai colocar o eixo na maior altura, menor numa altura qualquer, que você tem que fazer semelhante de triângulo para descobrir, e coloca o carregamento acidental em cima, né? Então, aqui vai ter um cálculo, ó, 20 vezes maior altura, 10 vezes a alturinha correspondente a essa posição, né? Depois, multiplica o 10 só pelas áreas negativas. E assim, a mesma lógica para positiva. E a gente conta que deu 31,25 negativo, 31,25 positivo. Ok? Beleza. Então, ó, se você observar, a estrutura ela é simétrica. Então, para a gente fazer o LI das outras posições, aqui, ó, agora a gente fez de A, depois de B esquerda, B direita, depois C, depois D. Então, a LI de E vai ser a mesma coisa da LI de C. A LI de F vai ser exatamente as duas LI, esquerda e direita. E a LI de G vai ser a mesma coisa de A. Ok? Então, com todos esses valores, a gente vai vir bem aqui, ó, e vai construir a tabela. Ok? Então, vamos lá. Faça uma tabela seção S, seção, depois carga, carga móvel e envoltório. Coloca todas as nossas seções, A, B esquerda e B direita. Lembrando que aqui, ó, esses dois, por que a gente tem que fazer isso? Por causa que em apoio. E apoio a gente tem um salto, né? E aqui também, esquerda e direita. Depois a gente vai colocar os valores da permanente. Então a gente vai lá no nosso gráfico de permanente, que está bem aqui, ó. Esse gráficozinho aqui, ó. Aqui, e vai colocar para todos os pontos, ó. Ponto A é 0, à esquerda é 60, para a direita é 120, 60, menos 60, 120 e 60. Ok? E vai vir aqui e vai preencher a permanente. Tá? Isso aqui é a influência do carregamento permanente para todas as seções. Se você quiser vir aqui, ó, por exemplo, vir aqui nessa L de 1, pegar a permanente e multiplicar igual a gente fez no exercício passado, a gente vai ver aqui, ó, nosso carregamento aqui, ó, do nosso permanente de 20. 20 vezes menos 1, quer dizer, 20 vezes essa área, que é de menos 3, ó, menos 1 vezes 3, menos 3 vezes 20, vai dar quanto? Né? 60. Se você observar, ó, bateu exatamente com o valor que foi gerado aqui, ó. Se a gente observar, ó, o valor gerado aqui no nosso cortante, ó, para o ponto aqui à esquerda, menos 60. Então é a mesma coisa de você, ou você multiplica pela LI, ou você faz o diagrama de cortante e coloca diretamente o valor aqui, ó. Ok? Coloca todos os valores da permanente. Depois você vai vir a influência da carga móvel, vai colocar mínimo e máximo. Bota para todas as seções, menos 20, B esquerda, tudo que a gente calculou para mínimo. Depois a gente vem para máximo, referente a cada seção, coloca os valores de positivo, ok?
Feito isso, a gente vai fazer agora a subtração. Subtração não, a soma. Então, influência, não, na seção A, influência da permanente mais o mínimo, vai dar o mínimo. Máximo, soma permanente com máximo, 0. Né? Então, a gente faz o cálculo sempre somando com a permanente. B à esquerda, nosso mínimo, carga móvel, mais a permanente, menos 120. O nosso máximo, que é 0, mais a permanente, menos 60. Por que eu estou sempre somando permanente? Porque a permanente ela sempre está aplicando, influenciando todos os LI. E assim sucessivamente. Pega a direita, pega 120, soma com o mínimo. Então, 120 mais, soma com o máximo. E assim você faz para todos os valores. Tá? Então, lembrando que aqui deu 0, né? E a gente só espelhou aqui, porque é igual, é simétrico. Se você quiser fazer, você pode calcular também, que vai dar igual. Então, essas cargas aqui vão ter que dar igual a essas cargas, por causa que os carregamentos são permanente, ele é simétrico. Além disso, também a estrutura é simétrica. Com todos esses pontos da envoltória, mínimo e máximo, aqui agora a gente vai começar a plotar. Ó, menos 20, plota, menos 20. Depois, mais 20, aqui. Beleza? Depois você vem aqui, menos 120. Menos 120. Depois vem aqui e plota o menos 60. Depois a gente vem na 111 e vem e plota a 211. Ok? E assim sucessivamente a gente faz o cálculo para cortante. E aí você vem e liga os pontos mínimos e os pontos máximos. Ok? Feito isso, ó, então a gente tem o nossa envoltória de cortante. É só você vir aqui plotar os pontos mínimos e máximos e liga esses pontos. Beleza. Isso aqui é para cortante. Para momento vai ser a mesma coisa, certo? Então, para momento a gente vai dar uma quebra. Então a gente faz uma quebra. Para o ponto A gente não tem nenhum giro, né? A gente precisa de uma estrutura para a gente quebrar. Então vai ser 0, ok? Se a gente for lá para a nossa tabela aqui, ó, vai ser 0. Aqui a gente tem que fazer o quê? Um corte, a gente tem que fazer um giro. Então, como que a gente vai fazer um giro aqui? Sempre vem aqui, faz o giro e quebra a estrutura. A gente vai o quê? Tirar a rigidez da estrutura, certo? Isso aqui é um processo intuitivo do princípio de Miller, ok? Então, a gente vai ter ali a partir do ponto B. Então, vem aqui no ponto B, ó, faz o giro à esquerda e à direita. A gente pode fazer à direita? Não pode. Então, todo o giro vai estar a menos 3. Ok? Então, a gente vai vir aqui e faz o giro a menos 3. Ok? Só vai ter aqui, só na parte negativa. Então, eu falei para vocês, quando a gente faz esse giro aqui para baixo, faz esse giro aqui, ó, o que acontece? Para cima é negativo e para baixo é positivo. Então, por isso que aqui deu um 3 total de menos 3. Beleza. Então, se a gente pega o trem tipo, vai ter que colocar na pior posição negativa e pior posição positiva. Então, na pior posição negativa, tudo menos 3. Então, faz o cálculo. Menos 20 vezes essa altura e 10 vezes essa altura. Multiplica por 10. Então, aqui vai estar o cálculo. Tem positivo? Não tem positivo. Beleza? Faz isso agora para o próximo ponto C. Certo? Ponto C agora a gente vai poder fazer a quebra. A gente vem aqui, ó. Vamos voltar. Então, a gente vem aqui. Ponto C. Então, a gente vem aqui, faz um corte. Ponto C, ó, faz o giro. Permite dos dois lados. Então, a LI vai ser dessa forma aqui, ó. Então, aqui vai ser positivo e a parte de cima vai ser negativa. Então, vamos lá. Posiciona a pior posição possível, ó. Pior posição possível, o trem tipo, negativo, só nessa regiãozinha aqui. Um eixo maior, na maior altura. E o acidental nas duas áreas. E o positivo, acidental só na área positiva e os eixos na maior altura. Então, se a gente fizer o cálculo vai ser esse, ó. Ok? O cálculo 20 vezes menos 2,25, que está aqui, parte negativa, mais 10 vezes 1,5. Como que a gente faz isso? Semelhança de triângulo, ok? Vamos fazer a semelhança de triângulo aqui, ó. Como que a gente faz? Prolonga esse eixo até aqui, até encontrar o apoio. Prolonga esse eixo. A gente sabe que essa altura aqui vai ser de quanto? Exatamente essa distância, né? De B até C.
aqui no nosso caso é 3, e a gente faz, ó, a altura na 3 está para 12, assim como essa altura menorzinha aqui, ó, em C, está para 9, e a gente encontra o valor da altura. Ok? Beleza. Próximo ponto. Próximo ponto a gente vai quebrar agora no meio. Vai ser a mesma coisa. Quebra no meio, faz o giro. Para cima negativo, para baixo positivo. Posiciona primeiro na parte negativa na pior situação possível. Que vai ser igual. Tanto pode estar aqui ou estar aqui. Então, vamos colocar no valor da direita, né? 20 na maior altura, 10 vezes 0. E o acidental só nas áreas negativas. Assim para positivo. Positivo você vai ter que colocar o 20 na maior altura, o 10 numa posição respectiva, que você tem que calcular para o semelhante de triângulo, e a carga distribuída acidental somente na parte positiva. Então, com todos esses pontos aqui, ó, então a gente fez B, C e D, então a gente vai ter que ver na nossa envoltória. Então, na nossa envoltória, isso aqui, ó, daqui até aqui, vai ser igual daqui até aqui, ok? Porque a estrutura é simétrica. E faz o mesmo processo, ok? Ó, se a gente for lá no nosso carregamento, lá no início que a gente calculou, bem aqui, olha o momento aqui, ó, a gente calculou, então 0, menos 90, 200, 270, 180, 90, a gente vai lá e preenche, né? Vem aqui, ó, ok? E do carregamento móvel, basta a gente vir aqui e preencher com os valores que a gente calculou. Feito isso, a gente soma permanente mais mínimo, 0, permanente mais máximo, 0, menos 90, menos 105, menos 195, menos 90 mais 0, menos 90. E assim sucessivamente a gente cria a envoltória. Criou, conseguiu calcular todos os pontos da envoltória, a gente vem e vai plotar no eixo da nossa estrutura. Ó. Então, ó, 0 e 0 começa aqui a nossa envoltória. Para o ponto B, que a gente não precisa fazer esquerda e direita, né? A gente precisa fazer só na cortante, deu o quê? A envoltória a máxima deu menos 90 e a mínima 195. Então, máxima 190 e mínima 195. E assim você vai plotando. Vamos para o ponto máximo aqui no meio. No meio deu, ó, o mínimo deu menos 195 e máximo 525. Então, para baixo, a gente desenha para baixo, tá? Positivo. Então, máxima 525, mínimo 195. Liga todos esses pontos e a gente cria a envoltória. Tudo bem?